Olá pessoal, eu sou o Eduardo Souza e eu estou aqui no canal Secretariado na TV. Hoje eu vou falar para vocês sobre 10 passos para desenvolver um artigo científico. Vamos lá? O primeiro passo, então, é que você tem que ter claro qual é o foco de um artigo científico. Então nós sabemos então que esse artigo ele é um tanto diferente porque não tem uma característica como você está escrevendo uma carta para uma pessoa, para um amigo. Ele tem mais uma questão de uma linguagem científica específica. E a gente fala que tem que ter as palavras certas, né? Tem que ter os termos certos. Você não pode conversar e escrever como se você estivesse falando com um amigo. Você tem que escrever numa linguagem totalmente diferente. Partindo do pressuposto que você sabe, então, qual é o foco, né? Tem esse foco claro de como que é o artigo científico, você, então, tem que ter um tema bom para escrever. Vai depender, então, da área que você está inserido, né? Se você já tem uma linha de pesquisa clara, que você desenvolve os seus estudos já sempre sobre aquele tema, então você vai ter que ter primeiro esse horizonte. Se você não tem nada em mente sobre o que você vai escrever, qual é o tema, aí sim você vai ter que procurar, então, investigar quais são os temas que estão em alta na sua área, qual é a tendência de tema que está em alta, que provavelmente vai dar um bom artigo científico, para poder, então, dar esse start aí do que você vai escrever. O terceiro, então, que tem a ver já com quando você já está começando de fato a escrever o artigo, e que na verdade só é uma das últimas partes que você vai fazer, é a questão do resumo e do abstract. Normalmente, as pessoas, quando vai fazer essa tradução para o inglês, que normalmente é abstract em inglês, então as pessoas tendem a jogar no Google, a fazer algumas coisas assim, um tanto não certas, e aí as traduções elas ficam muito ruins, né? Então é interessante que você tenha em mente que esse resumo em inglês ele não pode ser uma versão mal feita, até porque vai para uma revista científica, ou às vezes você vai mandar para deixar mesmo na instituição, né? É um artigo científico de uma pós-graduação, por exemplo. Então é importante que você tenha esse cuidado de que essa revisão, que essa versão em inglês ela tem que ser bem feita, e não precisa também traduzir como se fosse uma versão muito específica da versão em português. Você pode ter uma liberdade de fazer a versão em inglês um tanto mais solta, para não ficar aquele resumo em inglês muito engessado. O quarto passo, então, é ter cuidado com essas questões de organização, né? O artigo ele tem toda uma estrutura, você tem que ter cuidado, então, de manter aquela estrutura do artigo básica, que todos os artigos têm, e também a questão das normas, né? Por exemplo, eu estou falando aqui hoje sobre a questão do artigo científico, e na GSEC, por exemplo, que é onde eu estou atualmente como gestor editorial, as pessoas esquecem, por exemplo, de obedecer à estrutura que a revista estabelece. Então ele tem que ter as partes que a revista pede, ele tem que ser formatado da forma como a revista pede. Então tudo isso você precisa estar atento quando você vai fazer esse artigo. A gente recebe artigos que não tem nada a ver com o que a revista pede. Então é importante que vocês também tenham atenção a essas questões da formatação, das normas. Então algumas revistas recebem artigos em ABNT, outros recebem em APA. Então tudo isso você precisa ficar atento quando você for formatar esse artigo. O quinto passo, então, é atente-se para a redação do seu artigo. Então tem que ter cuidado com questões de português, de se esse artigo está numa linguagem padrão, está numa linguagem científica. Então tudo isso você também precisa ter cuidado quando você vai estruturar esse artigo científico. O sexto passo, então, é respeite as normas de apresentação, né, gráfica. Então, artigos têm tabelas, artigos têm quadros, artigos têm figuras. Então, tudo isso precisa ser formatado de acordo também com as normas que a revista pede, e você também precisa estar atento a isso quando você for estruturar o trabalho. Sétimo passo, então, é atenção ao plágio, né, ao autoplágio.
O plágio, no caso, é quando eu pego uma parte de uma outra pessoa e insiro naquele artigo e não coloco a fonte. O autoplágio é quando eu pego uma fonte do meu próprio artigo, né, uma parte do meu próprio artigo, e volto a citá-lo em um outro texto, só que sem a referência que já era de um outro artigo, né? Então, nós temos aqui dois problemas, que é o plágio, que é a parte de uma autoria de uma pessoa que eu não cito, e o autoplágio, que eu pego o meu próprio texto e volto a citá-lo sem fazer edição, sem nada, e simplesmente botar lá, colocar lá como se fosse um novo texto, e na verdade é de outro material, né? O passo 8, então. Na verdade, então, nós temos duas formas de fazer as citações. Uma é a forma direta, que é quando eu pego a fonte da outra pessoa e coloco no meu trabalho tal qual está no trabalho original da pessoa, né? Então eu tenho ali uma citação direta. E a citação indireta é quando eu pego aquela parte do trabalho da pessoa, de uma outra pessoa, e reescrevo aquilo ali com as minhas palavras, eu faço uma paráfrase. Então ali eu tenho uma citação indireta e que na verdade a gente recomenda que nos trabalhos científicos você prefira fazer citações indiretas para deixar o trabalho mais leve, uma leitura mais fluida. E quando você faz aquela citação, muitos artigos que a gente recebe inclusive na revista, tem muita citação direta, então o trabalho ele fica um pouco truncado, não é muito legal, então eu prefiro fazer as citações indiretas. O passo 9, então, que é desenvolver de fato as partes do trabalho, uma boa introdução, um bom referencial teórico, colocar obras que tenham relevância para aquela área, fazer uma boa análise, discutir bem os dados, fundamentar esses dados com a teoria que você está utilizando no trabalho. Então é importante que você tenha esse desenvolvimento do trabalho de fato bem estruturado. Depois você vai fazer então as considerações finais, que é resgatar então os principais achados do artigo, falar se você realmente obteve o resultado que você previa ou não, senão, por que não trouxe esses resultados, né? E por fim, as referências. Então é importante que você formate essas referências de acordo com as normas que a revista pede, né, para não ter problemas depois na revisão da revista, ter que refazer aquelas normas, ter que refazer aquelas referências. Então é importante também ficar atento às questões das referências, né? E por fim, então, o passo 10, que é revisar quantas vezes for necessário, ler, reler, reescrever, porque, como a gente sabe, os artigos científicos eles não saem do dia para a noite, né? Então, às vezes eu passo meses, um ano tentando fazer um artigo científico e por isso eu preciso reler, refazer várias vezes para poder ter um bom material publicado aí na academia, né? Bom, espero ter ajudado e curtam aí o canal, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.